O meu convidado de hoje é uma pessoa muito especial, o ex-prefeito de Niterói, Godofredo Pinto, professor de matemática de formação, por 3 vezes deputado estadual e ex-prefeito da cidade de Niterói. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com o prefeito Godofredo Pinto. Prefeito, foi um prazer imenso ter o senhor aqui conosco no nosso programa. Prazer e honra para mim. Há muito tempo a gente tentava essa possibilidade e, graças a Deus, hoje o senhor está aqui. É verdade. O senhor nasceu em Niterói, prefeito? Não, eu nasci em Campos, estudei em Campos, comecei a lecionar em Campos, me casei em Campos, com um campista. Vim para Niterói com 30 anos. Com 30 anos de idade, já casado? Já casado, e vim para fazer mestrado em matemática pela Universidade Federal Fluminense. E como ficou difícil trabalhar em Campos e estudar aqui, decidi, junto com minha esposa, nos mudarmos para Niterói. E aí comecei a dar aula aqui, ali no IEPIC, Instituto de Educação. Instituto de Educação. Formou muitas professoras, então. Dei aula no Abel, além da Universidade Federal Fluminense, e depois fiz um concurso para o município do Rio, aí troquei a matrícula do Estado pela matrícula do Rio. Portanto, a partir de 1973... Eu não era nem nascido. Prefeito, e como é que foi essa... A professora Regina também é formada, também lecionava qual matéria? História. História. Isso. Então é uma família de professores. Isso, meu pai era professor. É mesmo. E o atual prefeito, o Rodrigo Neves, também, a família dele também é de professores, né? É verdade. Conheço já os pais dele. Durante muitos anos eu fui liderança sindical do magistério. Sim. E os pais deles, o pai dele, particularmente, era um professor muito reconhecido. Sim. E participante, consciente. O filho tem a quem puxar. A árvore, o fruto não cai longe da árvore, né? É verdade. E aí o senhor começou então a sua carreira aí, a política propriamente dita, no movimento classista do sindicato. Isso. O senhor, além de ser, a gente vai tocar um pouco mais adiante, mas como é que foi a formação do sindicato? No momento do militarismo aflorado, né? Verdade. Uma repressão muito grande aos movimentos sindicais. O sindicalismo do ABC era talvez o mais organizado e influente, né? Isso. E como é que surge então o Sindicato dos Professores? Foi nos anos 70, meados dos anos 70, portanto ainda no governo Geisel, ditadura, e começou um movimento por conta de uma reunião de professores, que foi até minha esposa que me informou, ela foi a primeira a participar de uma reunião, e depois chegou em casa e disse, Godofredo, estava vendo uma reunião lá de professores, lá na PUC, no Rio, para discutir problemas da categoria e tal. Aí começou a se discutir, criar uma entidade. Certo. Criar uma entidade de classe. E aí se construiu a entidade. Isso foi em 1976, as primeiras reuniões, foi formalizada a entidade em 77. Qual o nome do sindicato? Na época, o nome era Centro Estadual de Professores, porque na época, foi antes da Constituição de 88, era proibido o sindicato de servidor público. O servidor público não podia ter sindicato. Hoje tem, hoje é um sindicato. Claro. Então era Centro Estadual de Professores, não era sindicato. Que na verdade exercia o papel de sindicato. Mas era um sindicato na prática. O primeiro nome, aliás, foi Sociedade Estadual dos Professores, era CEP com E. Aí depois mudou para Centro Estadual de Professores. E hoje é o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, né, com outro nome. E aí, mas, enfim, criou-se essa entidade, eu fui membro da diretoria de fundação da entidade,
Em 1979, Sim. eclodiu a grande greve, a maior greve do magistério do Estado, que teve 2 fases, uma em março, depois uma em agosto, porque o que foi combinado, acordado em março, não foi cumprido, tivemos que voltar em agosto. Em agosto foi uma repressão muito grande, a entidade foi colocada na clandestinidade, eu fui detido, fui parar no DOPS. É mesmo, prefeito? O secretário de Educação na época era o Arnaldo Nisquier. Era Arnaldo Nisquier, isso. Pessoa com quem a gente teve um conflito muito intenso naquela ocasião, mas que hoje a gente tem uma relação muito civilizada e muito cordial, porque, enfim, são essas peripécias. Se conheceram na adversidade. E depois tornaram-se passamos a ser, não amigos, não companheiros, mas pessoas de trato cordial. Sim. E o senhor chegou a ser preso pelo golpe? Fiquei detido de 9 da manhã às 9 da noite. Não cheguei a 12 horas. 12 horas de detenção ali na Rua da Relação, no DOPS. Né? Sim. Saiu até uma foto minha no jornal Última Hora da época, na primeira página. Não sei como é que o repórter conseguiu tirar uma foto eu atrás das grades. Mesmo, jornalista é uma profissão que tem cada craque. Porque como é que apareceu uma foto lá atrás nas grades? Né? E a gente está falando de 79, né? 79, agosto de 79. E o Lula tinha estado aqui, sim, em agosto, ocorreu um congresso, uma reunião intersindical, sim, vários setores de sindicalismo, aqui no Graguatá, em Niterói. Eu tinha conhecido o Lula em abril de 79, não existia PT. PT nós fundamos em 80. Certo. Mas eu tinha me tornado, em março, um nome de grande projeção, o principal nome do sindicalismo no estado do Rio de Janeiro. O Lula já estava lá no ABC. Então tinha Olívio Dutra, Sindicato dos Bancários, lá do Rio Grande do Sul. Tinha o Jacob Ittar, de Petroleiros, lá em Paulínia. Enfim, eu fui a uma reunião, sim, conheci Lula, foi em abril de 79, uma reunião reservada, tinha que ser reservada. Éramos 6 pessoas. Era eu, Lula, Jacob Ittar, Olívio Dutra, Paulo Skromov, que era de Coureiros, e Wagner Benevides, que era metalúrgico de Minas Gerais, de Contagem. Éramos nós 6. Nessa reunião de abril, decidimos participar da reunião que ia ter aqui em Niterói. Sim. Né? Em agosto. Então, estava acontecendo aqui um congresso intersindical nacional, várias categorias, o Lula estava, e eclodiu a greve dos professores aqui do estado do Rio. Então eu saía de assembleia do CEP, dos professores, ia para a reunião do sindicato, da intersindical e tal. E um dos dias eu convidei Lula a ir à assembleia dos professores. Que barato. Então, o Lula foi. Era uma assembleia de milhares de pessoas. O CEP naquela época tinha uma força, uma representatividade. Eram milhares. E as professoras viram o Lula lá fazendo discurso e tal, maior sucesso. Mito, né? Que era a áurea do mito, Lula como sindicalista. Já era um nome nacional, o principal líder sindical da época. Tanto é que 3 dias depois é que eu fui preso. Lá no depoimento, lá na cobrança do delegado, ele dizia, não, porque esse movimento é político. Eu digo, não, ele é classista, movimento sindical, não tem política. Não tem política. Por acaso o Lula é professor? Que movimento classista é esse? Que movimento classista é esse? Tem o Lula é professor? Que vai se aglutinando, né? O meu advogado era o Marcelo Cerqueira, que está aqui, me acompanhou no depoimento ali. Sim. Tá? Bom, isso aí são só detalhes, mas são interessantes. Para mostrar por onde é que eu entrei na política. Então, como é que funda-se o PT em 80? Em 80, Colégio Sion, o chamado sindicalismo autêntico, sim, né, o novo sindicalismo, éramos todos esses que eu citei que estavam nessa reunião, estavam lá fundando o PT. Mas então o PT foi fundado no Rio? 1980. Não, Sion, no Colégio Sion de São Paulo. Ah, tá. Foi criado em São Paulo, no Colégio Sion de São Paulo. E lá foi fundado o PT, etc. E tal. Eu fui eleito 3 vezes presidente do CEP, sim, né? E depois eu saí da direção do CEP, e eu já fui eleito deputado, eu acumulava a condição de deputado estadual e de presidente do sindicato. Entendi. Quer dizer, não era o nome de sindicato, mas era, enfim, a entidade sindical CEP. Logo em seguida do que foi formado esse movimento, o senhor disputou uma eleição para deputado estadual e ganhou. Ganhei. Ganhou eu fiquei como suplente e assumi. Entendi. A primeira eleição. Depois eu ganhei as outras 2. Entendi. Mas assumi inteiro. Né, entendi. Inteiro. E aí, o que acontece?
eu deixei a presidência do CEP para assumir a vice-presidência de uma entidade nacional de magistério. Eu fui vice-presidente, na época era chamada Confederação dos Professores do Brasil, CPB, hoje tem o nome de Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, CNTE. Mas é uma entidade nacional que representava os professores do Brasil inteiro. Eu fui vice-presidente, deixei de ser presidente do CEP para ser vice-presidente dessa entidade. Aí de 85, aí em 1987, eu encerrei minha carreira sindical, que já estava indo para o segundo mandato de deputado estadual, depois fui para o terceiro mandato de deputado estadual, aí fiquei mais na política partidária. Entendi. Eu fiquei no sindicalismo de 1977 a 1987. Então, 10 anos à frente do sindicalismo. Isso. Após, você já se dedica, então, à solidificação do Partido dos Trabalhadores. Nesse período, o que acontece? A minha trajetória é partidária. Eu fundei o Partido dos Trabalhadores aí em 1980. Em 1981, eu saí do Partido dos Trabalhadores por divergências, porque o pessoal do PT, no sindicato, no movimento sindical, começou a se opor a minha visão política, sindical. Comecei a ter oposição dos setores petistas. E o pessoal do PMDB autêntico, chamado PMDB autêntico, que começou a me apoiar. Entendi. Os socialistas, comunistas, o pessoal da esquerda do PMDB. E o PMDB, na época, era dirigido por Saturnino Braga. Né? Meu primo Saturnino Braga. Senador. Senador. Então, eu saí do PT, fui para o PMDB, presidido por Saturnino Braga, e foi pelo PMDB que eu fui candidato em 82. Né? Fiquei suplente, mas assumi logo. Depois eu fui para o PSB, junto com muitos autênticos do PMDB, que foram o PSB, Milton Temer, tantos outros companheiros da esquerda do PMDB, que fomos para o PSB, porque havia uma disputa no Rio da capital, a disputa lá da prefeitura. Fomos apoiar a chapa Marcelo Cerqueira e João Saldanha. Marcelo Cerqueira pelo PSB e João Saldanha pelo PCB, Partido Comunista. E aí depois eu voltei ao PT, fui convidado, em 89, em 90 eu fui eleito pelo PT. Então eu fui fundador do PT, depois fui PMDB, PSB e voltei para o PT em 90. Aonde está sempre até hoje. Pelo campo da esquerda, entendeu? Pelo campo democrático, digamos assim, ligado aos movimentos sociais. Tanto é que esse pessoal todo, eu me lembro no PMDB, estava Jandira Fegali, estava lá o Tenório, o Chico D'Angelo, todo mundo que... na época que o PMDB era oposição, né? Era oposição, entendeu? Prefeito, nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar um pouco da sua disputa a prefeito de Niterói pela primeira vez, depois o decorrer da sua trajetória política. O programa CDL Entrevista Especial com o ex-prefeito Godofredo Pinto vai para um rápido intervalo e volta já. Não saia daí.
Estamos de volta com o programa CDL Entrevista Especial com o ex-prefeito Godofredo Pinto. Prefeito, falávamos que a sua trajetória, aí você chegou a disputar uma eleição para prefeito antes da que você veio efetivamente a ser prefeito. É verdade, em 92 fui candidato a prefeito pelo PT, era então deputado estadual, no meu terceiro mandato, pelo PT, e disputei e perdi para o João Sampaio, que se elegeu prefeito, fiquei em segundo lugar, tinha 8 candidatos, mas foi ali a minha primeira experiência, especificamente em Niterói, porque como deputado estadual eu tinha um eleitorado espalhado pelo estado inteiro, porque a minha base eleitoral, digamos assim, era o magistério. Eu voto no estado, no município inteiro. Essa foi a primeira eleição especificamente focada em Niterói. Sim, aí passou essa eleição, o senhor disputou para deputado federal. Fiquei como primeiro suplente. Não me elegi, fiquei como primeiro suplente. E depois a próxima eleição que eu disputei já foi em 2000. Já como vice do Jorge Roberto. Antes eu fui eleito presidente do PT no estado do Rio de Janeiro, em 96, 97. E fui presidente estadual do PT e em 2000 vinha vice-prefeito, né, numa chapa vitoriosa. Vitoriosa. O Jorge ficou 2 anos, saiu para disputar o governo e o senhor assumiu. Eu assumi. Aí me reelegi, quer dizer, me elegi prefeito em 2004, 48% dos votos no primeiro turno, 66% dos votos no segundo turno. Uma votação bem expressiva, né? 2/3 dos votos, mais de 150 mil votos no segundo turno. E aí completei 4 anos de mandato. E aí a experiência enquanto prefeito? O senhor é um homem experimentado na vida, um professor, um líder sindical, deputado estadual por 3 mandatos, assume a cadeira de prefeito, logicamente como vice-prefeito o senhor já deve ter tido devia ter tido algumas experiências, né, com o executivo, mas quando assumir efetivamente e tem que governar uma cidade, não é fácil, né, prefeito? Não, não é fácil não. Eu como vice-prefeito fiquei responsável por implantar aqui o orçamento participativo de maneira gradual, parcial. Não foi o orçamento participativo como o PT implantou em outras cidades, como Porto Alegre, mas aqui fiquei coordenando a implantação em algumas áreas da cidade do orçamento participativo. Quando assumi a prefeitura, eu tinha um foco naquilo que é a marca do PT, o social. Né? Temos aí o governo Lula, o governo Dilma testemunhando que as políticas sociais, né, focado nas camadas mais desfavorecidas. Eu aqui, como prefeito, trabalhei muito na área de saúde, na área de educação, na área da assistência social, Vive Idoso, mas procurei fazer um governo também aberto à interlocução com vários setores. Com o comércio. Com certeza. Isso a gente vai falar um pouquinho diante. Isso. Com a indústria naval. Sim. Que a gente teve um trabalho importante, com a Petrobras, a Agência Nacional de Petróleo, a questão dos royalties. Então, eu procurei ser um gestor que tinha interlocução variada, não apenas focada no setor social, mas os investimentos foram muito nas comunidades. Na sua gestão, prefeito, um fato interessante que talvez muitos niteroenses não saibam, o senhor, quando pegou Niterói era uma cidade secundária para efeito de petróleo, né? E o senhor fez o upgrade de Niterói se tornar uma cidade primária. Isso aí representou um ganho muito grande na questão do royalties, né? É verdade. Niterói era, quando eu assumi, chamada cidade da zona de produção secundária. Perfeito. Através de uma iniciativa conjunta com outros municípios, mas liderada por nós, travamos uma luta jurídico-política. Era política porque eram várias prefeituras juntas. E nós estávamos enfrentando 36 municípios do norte da Umpetro, organizado numa organização, Umpetro, liderada por Campos, que era contra. E o senhor sendo nativo de Campos. Nativo de Campos. Eu liderando aqui, porque para eles lá ia ter que dividir o bolo por mais prefeituras. E diminuiu. Diminuiu para eles. Um pouco para eles. Com a nossa vitória. Então nós enfrentamos 36, éramos 13 contra 36, uma luta jurídica complicada, mas nós ganhamos. Ganharam. Foi talvez uma das grandes conquistas da minha gestão, que o povo ignora, muitas pessoas nem sabem, mas quando eu assumi em 2002, a arrecadação dos royalties era de 2 milhões por ano. Quando eu entreguei, era 50 milhões por ano. Multiplicou por 25 vezes. Isso. E 50 milhões todo ano era para ser uma questão permanente. Com certeza. Agora, com essa nova realidade dos royalties, não sei como é que vai ficar. Mas era uma conquista para todo sempre para a cidade. Com certeza. Então,
E na época do senhor também teve, agora o prefeito Rodrigo Neves está dando continuidade a esse grande projeto que vai viabilizar grandes obras, mas quem começou esse projeto foi o senhor, é questão daquele famoso empréstimo com BID. É verdade. Né? Um projeto que não é fácil, né, você captar recursos externos, e o senhor colocou a sua força-tarefa em prol desse projeto, né? E agora ficou durante 4 anos adormecido aí, até por questões jurídicas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. É verdade. Eu, assim que iniciei o meu mandato mesmo, em 2004, 2005, nós, durante 2 anos e meio, tivemos inúmeras reuniões aqui, comissão do BID aqui, e eu em Brasília, indo várias vezes a Brasília, para formatar o empréstimo do BID de 104 milhões de dólares, a primeira etapa 52 milhões de dólares, cerca de 100 milhões de reais. Primeira etapa, era um projeto para 8 anos, desdobrado em 4 anos, com 52 milhões e outros 52 milhões nos outros 4. Então, esses 52 milhões iniciais eram um projeto chamado Viva Centro, que é o projeto de revitalização do centro. Era o Cidade Cidadã, que é nas comunidades, obras e urbanização, equipamentos sociais nas comunidades, nas favelas e comunidades mais pobres. Era o Mobilidade Urbana, o PDTT, Plano Diretor de Trânsito e Transporte, PDTT, Mobilidade Urbana, para corredores viários, tudo isso que está sendo resgatado agora. E uma parte para fortalecimento institucional da prefeitura, informatização da prefeitura e aperfeiçoamento profissional de cursos de aperfeiçoamento da máquina administrativa. Esses 4 levou 2 anos e meio. Ficou elaborado, lindo, ótimo, muito competente, modéstia à parte, um trabalho enorme. Aí o ex-prefeito Jorge Roberto entra na justiça, questionando a capacidade da prefeitura de honrar esses compromissos assinados. Só que tinha sido analisado pelo BID, que tinha dado ok, e pelo Ministério do Planejamento, a COFIEX, que é uma comissão lá do Ministério do Planejamento, que analisou e disse que Niterói tem condição de pagar. Quer dizer, o ex-prefeito trouxe um prejuízo para a cidade ao impedir que esse projeto já pudesse estar em andamento. Agora, ele ganhou a eleição, eu não sei se ele iria tocar, se ele era contra. O projeto talvez morresse ali. Deus escreve certo por linhas tortas, Fabiano. Talvez tenha sido melhor nem ter começado porque o sucessor meu não iria tocar, e está agora o prefeito Rodrigo Neves, com quem eu conversei muito sobre isso, né, desde a época da campanha. E trabalhou consigo, né, prefeito? E trabalhou comigo. Foi seu secretário de desenvolvimento. Na campanha eu falei, Rodrigo, e quando ele falou que estava pensando em ter locução com o BID, eu falei numa reunião ainda durante a campanha, antes da eleição, do dia da eleição. Falei, olha, o BID tem lá um projeto que estava pronto lá, você ganhando, já não tem mais Jorge Roberto para ficar criando problema. Você é só recuperar o que já está feito. Tá certo. E ele, de fato, está fazendo isso. De fato fez, ele verdade. Está fazendo isso com muita competência. Aliás, o Rodrigo está começando muito bem a gestão dele, na minha avaliação, está realmente... Que bom. Dando um show aí de gestão. Eu acho, começando muito bem. Prefeito, mas o senhor falou um ponto interessantíssimo, que o senhor foi um prefeito que investiu muito no social. Isso ficou muito claro para mim quando participei muito aí de idas nas comunidades e eu vi quanta coisa o senhor fez, até a nossa querida Maria Célia, né, que hoje é a nossa secretária de governo. Foi a secretária de saúde. Foi a secretária de saúde do senhor. Eu vi o quanto que ela conhece dessa questão do médico de família, eu fiquei impressionado. E é algo assim que a gente vê com uma interferência direta na vida do pobre, do cidadão menos favorecido. É verdade. E era uma trabalhadora abnegada, né? E como é que foi como que o senhor viu esse legado que o senhor deixou para essa comunidade, principalmente algo que eu vi também, que foi a questão fundiária no Morro da Cocada, que também nesse dia eu estava lá quando eu vi o senhor entregando os títulos para essas pessoas. É verdade. Eu, apesar de ter tido no meu período gestões no governo do Estado, no governo federal, nem sempre alinhadas com a nossa visão política, porque durante um certo tempo, meu primeiro ano, 2002, o presidente era Fernando Henrique Cardoso, depois a governadora Rosinha Garotinho era governadora, difícil de estabelecer contatos. E campista. Havia dificuldade, campista também, só que o Antônio Garotinho
não era lá muito afinado com o PT, né? Sim. Então, eram relações difíceis. Mas eu tive um PAC, eu consegui depois, já no meu segundo mandato, o PAC para 3 regiões da cidade. O PAC do Preventório, que está lá, aqueles... Sim, os prédios ali na frente ali da estação de Charitas. Preventório. O PAC da Vila Ipiranga, Sim. que começou pela parte de saneamento, eu cheguei a deixar iniciada a parte de saneamento, e o PAC do Morro da Cocada. Sim. Que você também estava se referindo realmente, regularização fundiária, aquilo tudo que foi feito ali, obras e tal, de urbanização. Perfeito. No Morro da Cocada. Foram questões que nós conseguimos conquistar do governo federal. Isso é a parte social, regulação fundiária para quem não tem, para quem precisa, comunidades, né, Vila Ipiranga. E na área de educação e saúde, a saúde é sempre uma área problemática, mas se comparar o período que a gente teve à frente, que o secretário Chico D'Angelo, na sua primeira gestão, teve, com o que o Jorge deixou, um caos, uma decadência na sua saúde. gestão foi o Mário Monteiro que foi construído, a maternidade lá das Perges. Isso, foram 13 unidades de saúde. Sim. Entendeu? Foram 3 policlínicas, 5 médicos de família, um centro de audiologia, Sim. a maternidade pública, a primeira maternidade pública municipal, e o Mário Monteiro. Sim. São 3 unidades de saúde. Para quem governou 6 anos, são 2 unidades por ano. Bem significativo. Isso. Que nem na saúde, na educação, foram 32 unidades em 6 anos. Foram 25 creches, entre o mês, unidade municipal, e as creches comunitárias do programa Criança na Creche, e foram 7 escolas. Em 6 anos, 7 escolas. Era uma escola por ano. Era natural. Eu, com a minha história de professor, líder sindical, a educação tinha que bombar. E o professor Valdec era o teu secretário de educação, né? Antes a todo vapor. Antes foi a professora Felisberta, né? Sim, famosa. Pessoa magnífica. Magnífica, um ícone da educação. E depois o show de bola do Valdec. Então, estava muito bem servido. E eu, como professor da área... Então, educação e saúde realmente foram muito marcantes. Mas o comércio, o senhor teve um papel marcante e aqui eu quero deixar público o nosso agradecimento eterno ao senhor, porque a sua gestão como prefeito foi, para o comércio, eu não tenho dúvida que o senhor foi, se não o melhor, certamente um dos melhores prefeitos para o comércio de Niterói. O senhor extinguiu o TCVS, né? Verdade. O senhor flexibilizou a questão da legislação dos letreiros. Na gestão do senhor rodamos o novo Código Tributário, né, com o Moacir Linhares e o Francisco Sérgio. O senhor fez a abertura da Almirante Tefé, que trouxe um impacto direto para nossas lojas ali no entorno. O senhor inverteu a mão da Alberto Vitor, permitindo que o comércio daquela região por trás da prefeitura voltasse a rejuvenescer. Tem até um amigo ali, um lojista, o Adroaldo Peixoto, que tem a loja ali, que revigorou aquele espaço. O senhor abriu em frente ao Jardim São João. Isso. Melhorou muito ali a Avenida Rio Branco, então eu posso afirmar, e o senhor criou algo que foi fantástico, que foi a ouvidoria do comércio. É verdade. Sem sombra de dúvida, esse papel que o senhor fez para nós. Eu fico agradecido com esse seu reconhecimento, você com uma liderança expressiva, né, da área do comércio, né, reconhecida, você ter esse reconhecimento do nosso trabalho. Eu fico muito feliz, porque foi uma interlocução muito produtiva para a cidade, para Niterói, esse diálogo que a gente teve, muito bom. O senhor começou com o atual prefeito, o Rodrigo Neves, era o secretário de Desenvolvimento. Isso. E depois, na sequência, ele passou para tivemos o Vitor Júnior, que foi um grande secretário também. Então, para nós do comércio, a CDL, né, a qual entidade que a gente representa, eu posso dizer que o senhor deixou um grande legado para o empresário, né? E agradecer a vinda do senhor aqui, porque nós estávamos há muito tempo querendo prestar essa homenagem ao senhor, porque a gente entende que a homenagem ela tem que ser ao vivo, a pessoa tem que se sentir enobrecido. Claro. Sem contar que o senhor vinha sempre nos nossos eventos. É verdade. Né? Sempre nos prestigiou. E isso, para a gente, é uma honra muito grande. E eu quero agradecer muito o senhor como líder empresarial, né? Como empresário da cidade, dizer para o senhor que eu sou extremamente grato, em nome de todos os nossos empresários, quero agradecer ao senhor. E, infelizmente... Eu que agradeço, sabe? É uma honra para mim estar aqui mais uma vez, dialogando com essa instituição, CDL, que é um patrimônio da cidade, não apenas da classe empresarial, do comércio, mas da cidade de Niterói. Sempre procurei ter esse diálogo, estar presente, prestigiando, porque
é do interesse público e vocês me receberam sempre com tanta fidalguia, com tanto reconhecimento, que eu agradeço a você, entendeu? Tá É ótimo. um prazer enorme estar aqui, sinceramente, de coração. O prazer é nosso. Quero deixar um abraço também para a doutora Regina, a professora Regina, uma pessoa magnífica também. E o nosso programa, prefeito, vai ficando por aqui. Foi um prazer tê-lo aqui. Foi meu. Eu Satisfação quero agradecer muito muito. grande. Foi um prazer imenso estar esse momento aqui com o prefeito Godofredo Pinto. O programa CDL Entrevista vai ficando por aqui. Até a próxima semana com mais um convidado especial para você. Até lá.